Bom dia, meus amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Hoje é dia 9, são 4h43 da manhã e hoje eu estou com a presença ilustre do meu enteado Alan, que tá aqui, que madrugou. Tipo, eu acordei. Então nós vamos agora passar esse tempo aqui juntos falando da presença do Senhor, da palavra do Senhor, né? E hoje é mais um dia que o Senhor nos concede, mais um dia para que sejamos gratos, mais um dia para que descansemos no Senhor, independente do que esteja acontecendo. Porque nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. Muitas dessas coisas que eu falo, todos nós sabemos, mas nós precisamos diariamente renovar essas verdades na nossa mente, no nosso coração. Porque o inimigo, ele nos bombardeia. O mundo, ele nos atropela com tantas informações, né? Então a gente precisa o tempo inteiro estar lembrando das verdades do Senhor. Hoje o alvo da nossa oração é o perdão. E eu trago para vocês a leitura do capítulo 3 do livro de Romanos. Eu sugiro que vocês parem e leiam todo o capítulo. Eu vou ler alguns versículos para nossa meditação. O primeiro versículo que eu vou ler do capítulo 3 é o versículo 10, que diz o seguinte: como está escrito, não há nenhum justo, não, nenhum. E no versículo 23 diz, porque todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Irmãos, quando alguém nos chateia, nos magoa, quando alguém faz algo sério conosco, é normal que a gente fique triste, que a gente chore, que a gente não queira muitas vezes nem mais falar com a pessoa. Mas o que acontece, irmãos? Nós temos uma ordenança, nós temos uma ordem do Senhor para cumprir, que é amar ao próximo como a nós mesmos. E a gente amar quem é nosso amigo, quem fala o que a gente gosta de ouvir, é fácil. Agora, amar aquela pessoa difícil, aquela pessoa que nos machucou, é difícil. E é aí que está o cumprimento da vontade de Deus. Muitas e muitas vezes é muito sacrificante para nós, porque é uma luta diária do espírito contra a carne. Quem você escolhe que vença, o espírito ou a carne? O espírito, né, irmãos? Então nós temos que fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, primeiramente para Ele. Para nós, algumas vezes, vai ser bem desconfortável no começo, mas o Senhor vai nos dar graça para que a gente lide com isso e vai nos dar sustento para a gente avançar, para poder cumprir a vontade dele. Então, o que acontece? Muitas pessoas nos magoam ao longo da vida, falam coisas que a gente não gosta de ouvir, muitas vezes são inverdades, muitas vezes são até verdades, mas ditas de uma forma dura, que machuca. Então, o que acontece? O que diz a palavra do Senhor? Não há nenhum justo. Ou seja, nós, um dia, também fizemos isso com alguém. Um dia nós também ferimos alguém. Será que nós pedimos perdão a essas pessoas que nós ferimos da mesma forma que nós queremos que nos peçam perdão? Será? Sabe, a gente precisa refletir também. Nós não somos tão bons como achamos que somos. Não somos. Nenhum de nós, a palavra diz. Nós estamos aqui pela graça do Senhor. É fácil perdoar? Não. Não é. Não é. É contrário. Mas é uma ordem do Senhor. O Senhor fala para a gente perdoar, que os nossos pecados sejam perdoados da maneira como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. É claro na palavra de Deus, isso é claro. Nós perdoamos e o Senhor perdoa os nossos pecados. Então a gente tem que ter esse discernimento, essa sabedoria vinda do Senhor e decidir perdoar. Seja o que for.
O fato de você perdoar não significa que você tem que voltar a ser melhor amigo de alguém, tal, essas coisas. Mas você precisa decidir e o Espírito Santo vai dar a graça para permanecermos. E sobre a situação do perdão, quando é dentro da nossa casa, é diferente. A nossa casa, a nossa família é o nosso primeiro ministério. É o lugar que acontecem todas as situações. Com filhos, com pais, com cônjuges, com avós. Acontecem de tudo. E a gente precisa trabalhar o perdão constantemente. Constantemente. Amém? Então agora vamos orar. Oremos. Santo Deus, Santo Pai. Senhor, obrigada, Deus, por esse dia que o Senhor nos acorda. Obrigada por esse dia que o Senhor permite que possamos viver e plantar boas sementes, Senhor, para que possamos colher o que queremos, Pai. Porque muitas vezes nós caímos no engano de querer colher coisas que não plantamos, Deus. Misericórdia de nós, Senhor. Nos conceda a tua sabedoria, nos conceda, Senhor, o teu discernimento, para que possamos ter esse entendimento, Pai. Que possamos, Senhor, a cada escolha, a cada decisão, primeiramente perguntar a Ti o que o Senhor quer para nós, porque precisamos ter essa sabedoria, Deus, de entendermos que o melhor lugar para estarmos é no centro da Tua vontade, porque os sonhos que o Senhor tem para nós são melhores do que os nossos, porque o Senhor cuida de tudo, o Senhor ouve conversas que não ouvimos, o Senhor conhece pensamentos que não conhecemos, o Senhor sabe de todas as coisas e muitas vezes o Senhor nos livra ou nos afasta de determinadas pessoas por conta dessas coisas que só o Senhor sabe. Então, Senhor, nós te damos graças por todas as coisas, as boas, as difíceis, nós te damos graças, Senhor, e pedimos a Ti nesse dia, Pai, que cuide do nosso coração, cuide, Senhor, do nosso coração. Senhor, nós decidimos nessa manhã, em nome de Jesus, perdoar as pessoas que nos fizeram algum tipo de mal, que nos decepcionaram de alguma forma, em nome de Jesus. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos ajude, que o nosso coração seja limpo, que o nosso coração seja restaurado, que a gente não aceite as ideias de Satanás que fica colocando na nossa mente para a gente lembrar do que foi feito, para a gente sentir raiva, sentimentos que não provêm do Senhor. Então, em nome de Jesus, blinda a nossa mente, Senhor, que nós possamos ter discernimento quando ouvirmos as vozes de briga, vozes de discórdia, vozes de orgulho, de arrogância, não vem do Senhor. Que nós tenhamos essa sabedoria para repreender em nome de Jesus toda vez que isso acontecer, Senhor. Pai, limpa o nosso coração, retira de nós as raízes de amargura, que nós não fiquemos alimentando esses sentimentos, Pai. Cura o nosso emocional, Pai, cura aquela ferida emocional que foi feita, Pai, e que quando a gente lembra do que aconteceu, a gente muitas vezes até chora, Pai, de tanta dor que sentimos. Senhor, em nome de Jesus, nos cura e abençoe aquela pessoa que nos feriu de alguma forma, ou aquelas pessoas. Senhor, às vezes a pessoa que nos feriu já nem está entre nós, Pai, mas que nós possamos liberar esse perdão, que nós possamos, Senhor, tirar esse peso de nós, em nome de Jesus. E, Pai, nós também clamamos para que nós tenhamos o discernimento das coisas que nós fizemos e que magoaram outras pessoas. Revela a nós, Senhor, isso, revela a nós, para que possamos pedir perdão, para que possamos, Senhor, nos consertar diante de Ti. E também, Deus, as situações em que nós mesmos não nos perdoamos por algo que a gente fez. Senhor, misericórdia de nós, nos dê essa sabedoria para que entendamos que se nos arrependemos, o Senhor já nos perdoou. E que nós possamos entender
que já fomos lavados pelo teu sangue. Senhor, em nome de Jesus, cura o nosso emocional, cura a nossa mente, cura o nosso coração, para que possamos ter uma vida, para termos um coração como o do Senhor, para que possamos ser mansos e humildes e para que possamos ser exemplos do Senhor onde quer que a gente esteja. Pai, nesse dia eu clamo em nome de Jesus que o Senhor acampe os teus anjos ao nosso redor, nós e nossa família, e que possamos ser invisíveis para o inimigo. Cuide de nós nesse dia, Senhor, e que possamos ter um dia que te glorifique em tudo, em nome de Jesus nós oramos. Amém, glória a Deus, obrigada pela companhia, que Deus abençoe a família de todos vocês que oram comigo nesse dia. Eu nem me apresentei no começo, né? Eu sou a Michele. Eu acho que todo mundo me conhece, mas eu sou a Michele aqui de Niterói, tá bom? Então é um prazer tê-los aqui comigo orando. E amanhã estaremos aqui novamente orando. Acordou cedo, ó, só o sono. Então, eu peço que vocês curtam o vídeo, compartilhem, comentem, se inscrevam, porque isso tudo ajuda para que o YouTube entenda que o vídeo é relevante e entregue para mais pessoas, amém? Então fiquem com Jesus e Deus abençoe. Dá tchau para todo mundo, Alan. Tchau. Tchau, tchau. Deus abençoe.